Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa transmissão. E hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos do 12 ao 17 e depois do 23 ao 25. Mateus, capítulo 4, 12 ao 17, 23 ao 25. Espiritualidade Católica, canal feito de católicos para católicos. Quando Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. A terra de Zabulon e de Neftali, região vizinha ao mar, a terra além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Este povo que jazia nas trevas viu resplandecer uma grande luz. E surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte. Desde então, Jesus começou a pregar: fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria, traziam-lhe os doentes e os enfermos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele curava a todos. Grandes multidões acompanharam-no da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e dos países do outro lado do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom feliz dia para você, feliz tarde, feliz noite para você que vai assistir essa transmissão um pouco mais tarde. E iniciando a partilha, a meditação desse evangelho, ele é muito interessante, o evangelho que a igreja propõe hoje para nós católicos meditarmos e para ser partilhado e meditado na Santa Missa de hoje. O que eu quero destacar nesse evangelho de hoje é algo que eu, em primeiro lugar, que estou aqui pregando para você, eu pregador, você pregador, esse evangelho é muito pertinente para nós hoje, nós que fazemos pregações. Seja você que faz uma pregação para milhares de pessoas, para centenas, para dezenas de pessoas ou para algumas unidades de pessoas, você que usa o microfone para pregar, você que usa o microfone assim como eu para pregar aqui no YouTube, ou você que não usa o microfone, mas que prega aí com o seu vizinho, com o seu filho, com a sua filha, a sua mãe, o seu irmão, enfim, alguém, um seu amigo do trabalho, você é pregador também, tá? Porque você prega a palavra de Deus. E é muito interessante esse evangelho para nós pregadores, porque aqui no evangelho fala que Jesus, mesmo diante de uma situação desconfortável, que foi a prisão de João Batista, mas não vamos focar nisso porque no início fala, depois que Jesus soube da prisão de João, ele saiu para pregar. E mesmo passando por uma situação desconfortável, porque vou dizer brincando, né, que Jesus era assim com João Batista, desde o ventre das mães.
E mesmo na situação desconfortável, Jesus saiu para pregar. E qual era a pregação de Jesus? Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos porque o reino de Deus está próximo. Convertei-vos porque o reino de Deus está próximo. Ou seja, a pregação de Jesus era para que as pessoas se convertessem. E o que é conversão? Conversão é mudança de vida. A conversão exige mudança de vida. E por que inicialmente eu falei que é muito, muito interessante, muito pertinente esse evangelho para nós, pregadores? Porque hoje é muito comum uma pregação que eu vou pregar algo que você quer ouvir, mas não aquilo que você precisa ouvir. Porque Jesus falava o que as pessoas precisavam ouvir. Eu não vou focar nas curas que ele fez, que está aqui, tá? Vou focar na pregação. Ele pregava aquilo que as pessoas precisavam ouvir. Convertei-vos, mude de vida. Sei que está na situação de pecado, mude de vida. E não essa pregação que temos hoje, que muitas pessoas fazem hoje, seja aqui no YouTube ou na sua comunidade ou enfim. Você vê, você sabe, você acompanha pessoas aí. Você sabe que as pessoas pregam algo diferente daquilo que Jesus pregava. Diferente muitas vezes daquilo que está aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Porque é muito fácil eu chegar aqui, ligar o microfone e dizer para você, dar mais audiência, tá? Eu chego aqui e dizer para você, olha só, aquela bênção que você estava esperando em 2025, agora vai chegar em 2026. Digita aqui amém. Digita aqui eu tomo posse dessa bênção. Digita aqui, enfim, tá? Ou aquela situação, aquilo que estava travado há anos, esse ano de 2026, eu declaro na tua vida, meu irmão, minha irmã, ou então eu dirijo diretamente para você que é mulher, para você que é homem. Agora sim vai ser destravada. Aquela bênção está chegando, assim como o maná desceu do céu, vai descer sobre ti, sobre a tua família, o maná de graças, de bênçãos, enfim. Dá mais audiência, dá mais engajamento. Eu consigo lhe prender melhor aqui no vídeo, na pregação, lá na comunidade, diante da assembleia. Eu consigo fazer o povo até mesmo, sabe, se entregar mais naquele momento. Mas é essa pregação de Jesus? Não. A pregação de Jesus era somente uma: convertei-vos. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede aqui no Evangelho. E crede na palavra de Deus. E conversão é mudança de vida. Agora, se eu chegar aqui para você e dizer assim, aquela situação, você que está na situação de pecado, saia dessa situação de pecado e veja como tua vida vai mudar. Isso vai te deixar um pouco mais de desconfortável. Porque para você tá bom uma situação de pecado, seja adultério, seja mentiras, contando mentiras, seja situações contrárias ao que a igreja diz, ao que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz. É muito fácil uma pregação assim, porque aí eu vou trazer para cá uma audiência enorme, porque é uma audiência de um povo que está numa situação de adultério, que está numa situação de pecado mortal, que está numa situação, enfim, de tantas situações, de bebedeira, de drogas, de enfim, tá? E dizer, não, é normal, fique tranquila. Eu não uso aquele anelzinho preto, mas é normal, fique tranquilo que é normal. Dá mais audiência. Mas dizer para você,
Você que está numa situação de adultério, busque regularizar a sua situação. De imediato é interessante você não participar da comunhão, não participar da Eucaristia. Se prive desse momento até que você regularize a sua situação. Isso aí vai te dar um pouco mais de trabalho e vai te dar um pouco mais de custos, enfim. Vai exigir um pouco mais de você, do teu tempo. E não vai ser fácil. Mas essa pregação é a pregação de Jesus. É a pregação de Jesus, é aquela que você está numa situação de pecado mortal, seja qual for, dizer, tá errado, meu irmão, não pode, não pode. Confissão e Eucaristia, não pode participar. Mas essa pregação é a pregação de Jesus, convertei-vos, mude de vida, regularize a tua situação. E não sou eu quem estou dizendo, eu estou o catecismo ali. É o catecismo quem diz, é a palavra de Deus quem diz. Tá? Então, é essa pregação que Jesus quer. É essa pregação que Jesus espera de nós pregadores. Por isso estou aqui para dizer para você, neste dia de hoje, convertei-vos. Convertei-vos e mude de vida. Se você está numa situação de pecado, busque regularizar a sua situação. Entenda uma coisa, eu não estou aqui julgando, não estou criticando ninguém. E quem sou eu para criticar alguém? Quem sou eu para criticar alguém que está numa situação de pecado venial ou de pecado mortal? Entenda que a igreja é uma mãe. E a igreja acolhe todos. E não há situação que juntos com a igreja não possa ser resolvida. Tudo pode ser resolvido. Basta se abrir para a mudança, se abrir para a conversão. Então, se você está na situação de pecado, busque um sacerdote, busque alguém na sua comunidade que vai lhe conduzir a algum sacerdote para ter um direcionamento espiritual bacana e poder regularizar a sua situação. E você que é pregador, vamos fazer aquela pregação que Jesus fez. Convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Não esquece, deixa o legalzinho, compartilha, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito também, e comenta aqui o que é que você achou desta simples pregação. Até amanhã.